Nesta aula eu vou continuar a implementação da nossa Web API. Então, abrindo aqui o nosso projeto, eu já criei a implementação do repositório e agora eu vou criar o controlador. Então, eu vou selecionar a pasta Controllers, né? Deixa eu salvar tudo que eu fiz aqui e fechar todas essas janelas aqui. Então, agora eu vou definir o controlador, tá? Então, apenas para a gente se posicionar, eu definia a minha Web API, defini o roteiro que eu queria seguir, e aqui eu criei o repositório, agora eu vou criar o controlador. Então aqui posso fazer assim, ó, Project, Add New Item, e colocar aqui, ó, Web API Controller Class. E aqui eu vou chamar de Produtos Controller. Eu tenho que seguir a convenção, onde o primeiro nome aqui é o nome da minha Web API e Controller, né, é o sufixo, tá, porque por convenção é adicionado a todo o controlador. Então vou dar um add. Ele vai criar aqui por padrão, ele já cria herdando de controller, como eu já mostrei, né? E aqui eu vou até remover tudo isso que ele cria aqui, que eu vou criar tudo novamente, né? Ele implementa os métodos get, post, put e delete. Eu vou fazer isso da mesma forma aqui na minha implementação. Então, está aqui o meu controlador. Eu vou usar esse roteamento. Então, nesse roteamento, eu estou definindo que eu vou usar o nome API e o nome do controlador, que vai ser produtos, tá? Porque eu tenho que ser aderente ao mapeamento que eu defini, /API /produtos, tá? Então, /API nome do meu controlador produtos. Aqui eu digitar maiúsculo ou minúsculo, isso não tem importância. Então vamos iniciar aqui implementando o método para retornar todos os produtos. Então na ASP.NET Core MVC, eu vou definir uma lista de produtos, então ele vai retornar um enumerable, né, de produto, e eu vou chamar de get todos. Tá aqui. Na ASP.NET MVC 5, todo método que você definia com get, ele já entendia que o método HTTP era o get. Na ASP.NET Core é diferente. Você tem que definir aqui e falar que esse método aqui é um get, tá? HTTP get, né? Então aqui eu tenho que referenciar o meu objeto de domínio que está lá na pasta models. E agora, para retornar todos os produtos, então veja bem, o meu controlador, como que ele vai atuar? Ó, ele vai receber requisição e vai acessar o repositório. Tá? Então, agora todo o acesso que eu vou fazer aqui, ó, ele vai acessar o repositório. Então eu tenho que criar uma instância do meu repositório aqui. Tá? Eu vou definir uma variável estática de somente leitura, que eu vou chamar, ela é do tipo iProduto repositório. Vou chamar de repositório. Vou chamar de repo, tá? Vou chamar de repositório. Né? E vou dar um new produto repositório. Produto repositório. Então, estou criando uma instância do meu repositório. Então, todas as informações agora eu vou obter a partir dessa instância. Aqui, eu poderia usar os recursos da injeção de dependência do container da ASP.NET, tá? Registrando lá o meu serviço, a minha interface, o meu produto e incluindo a injeção de dependência aqui. Depois eu vou fazer isso para mostrar tá? Em outro exemplo. Então vamos lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu tenho que acessar o repositório, né? E qual é o método que eu vou acessar lá? É o método getAll, tá vendo? Então a requisição bateu aqui, eu vou lá no meu repositório. Então retornar todos os produtos está concluído. Certo? Então agora eu vou criar um outro método, só que ele vai retornar um action result, que eu quero retornar
um produto, get produto por ID. Então eu tenho que passar o ID do produto, certo? Esse é um método HTTP GET também, né? Só que ele tem uma particularidade. Eu vou definir aqui um mapeamento onde eu vou passar um ID para ele, tá? E aqui eu vou definir um nome de um método aqui, ó. Se ele deixar, né? Não está deixando aqui, peraí. Não, é que aqui realmente aqui eu tenho que fazer aqui dentro, né? Name, vou colocar aqui get produto. Eu vou explicar isso depois, porque que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então, nesse método, eu tenho que obter um produto do repositório, né? Então, eu vou chamar o método get e vou passar o ID. Aí, o que eu vou fazer? Se esse produto for igual a null, então significa que houve algum problema, né? Aqui eu estou no controlador, tá? Então eu tenho que eu vou retornar que ele não foi encontrado. Vou retornar um not found aqui, que vai ser o código de status 404. Caso contrário, tá? Eu vou retornar um new object result. Object result. E vou passar o produto retornado. Então está aqui a implementação no meu controlador dos dois métodos GET, para retornar todos os produtos e para retornar um produto. Tá? Agora, deixa eu explicar aqui os detalhes aqui, né? Então vamos lá. Nos dois métodos GET aqui, ó, esse atributo HTTP GET especifica que eu estou usando um método GET do HTTP. Tá? Então ele vai tomar o caminho da URL para cada método. Ele vai tomar esse caminho API, ele vai substituir controle por produtos. Então API produtos, se vier API produtos, ele vai ser encaminhado para esse método aqui. Tá? Aqui ele está retornando um enumerable. O que vai acontecer aqui? No retorno, o MVC ele vai serializar automaticamente o objeto para o formato JSON e vai gravar o JSON no corpo da mensagem de resposta, no response. Tá? Então, quando ele responder com relação de produtos, ele vai retornar o response com os dados serializados no formato JSON. Correto? E depois ele vai retornar um código de status 200. Se não houver nenhuma exceção. Se houver alguma exceção, ele vai retornar o código de estado correspondente. Eu já falei dos códigos de estados HTTP, né? A faixa 100, 200, 300, informação, né? erro interno do servidor, né? Redirecionamento. Tudo bem. Agora, no método para retornar um produto, o ID aqui no GET, ele é uma variável que vai ser obtida da requisição e vai ser passada para o método getProduto por ID. Então, quando esse método for invocado, ele vai atribuir o valor do ID ao ID que ele está esperando. Tá? Esse name getProduto, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma rota nomeada e vai permitir vincular a essa rota uma resposta HTTP. Isso aqui é do protocolo HTTP, tá? Então, esse método getProduto por ID vai retornar um eActionResult. Então, aqui eu posso ter diversos tipos de retorno. Tá? Aqui eu posso ter duas possibilidades. Se o ID corresponder ao ID solicitado, ele vai retornar o código 200 e a resposta vai estar no corpo, vai ser uma resposta JSON no corpo do response.
que vai ser definido aqui por objeto result. Caso contrário, ele vai retornar um 404, que é not found. Tá? Muito bem, então agora vamos continuar a definição. Então aqui, os dois métodos de consulta eu já defini. Eu vou definir agora o método para criar um produto. E action result. Eu vou chamar de criar produto. Eu poderia chamar de create, tá? Aqui eu vou explicar esse from body aqui, tá? Então aqui, ó, é um HTTP post. Aqui eu estou passando um produto, o produto que eu quero incluir. Então eu vou passar uma requisição com os dados do novo produto para ele criar isso para mim. Então eu vou fazer a verificação. Deixa eu ver se o código está aqui. Aí não tenho ainda, né? Vamos ver se o item for igual a null. O que ele vai fazer? Eu vou retornar, ó, bad request, tá? Ele vai retornar um código de estado 400, equivalente ao código de estado 400, certo? Bad request. Alguma coisa deu errado aqui, alguma informação que você passou. Caso contrário, o que eu vou fazer? Como ele está na memória, eu vou pegar e vou atribuir o ID que eu estou recebendo. Opa, não. Caso o item seja diferente, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu repositório e vou adicionar o item, os dados do produto que eu estou alterando, que eu estou incluindo. Eu vou incluir e vou retornar o item. Aí, para mim gerar esse retorno aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o created route, que vai criar um objeto que produz um status code de 201, tá? E aí eu vou chamar ele de get produto e vou passar o ID como sendo o item ID e o item também. Então isso aqui vai me gerar como resposta a URI da localização desse recurso, tá? Muito bem, então o criar produto já está criado. Vamos agora definir atualização. E action result, vou chamar de atualiza produto. Aqui, o from body aqui, esqueci de explicar o from body. O que é esse from body aí? O que significa esse from body que está aqui, ó? Esse from body significa o seguinte: esse atributo, aqui o que eu estou passando? Eu estou passando aqui um produto que eu quero incluir. O from body eu estou indicando para o framework MVC para obter o valor dos dados do produto do corpo da solicitação HTTP. Então as informações estão no corpo da requisição. Eu estou falando, ó, pega os dados do produto no corpo da requisição, tá? Então aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque para mim atualizar eu tenho que passar o ID do produto que eu quero atualizar, né, e o produto. Então eu tenho que passar as informações do produto atualizado. Então ela vai no corpo da requisição. Tá vendo que a assinatura é quase igual, né? Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma verificação aqui, né? Se ele for null, eu dou um bad request. Se não, eu vou fazer o seguinte, ó. Item, né? Vou pegar o ID desse item. Ó, eu estou mandando
aqui eu esqueci que eu tenho que passar o ID do item também, né? Eu tenho que informar o ID do item que eu quero atualizar e os dados atualizados. Então, por quê? Aí eu tenho que localizar esse produto lá na memória e atualizar com os dados que eu estou passando aqui do produto atualizado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu estou recebendo o ID, eu vou atribuir o ID para o ID do produto, e aí, o que eu vou fazer? Se eu vou lá no repositório e dou um update no produto, no meu caso aqui é o item, né? Eu vou explicar aqui para você o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu concluir aqui. Vou dar um return new no content result. Aqui para atualizar o produto, eu tenho que passar o ID e falar, eu quero atualizar esse produto com esses dados. Tá? Então, vou verificar se o item, se os dados são null. Se for, ele dá um bad request. Se não for null, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar o ID desse produto que eu estou atualizando e vou atribuir o ID do produto que eu quero atualizar. E vou dar um update passando o item com os dados atualizados. A única coisa que eu atribuí aqui é o ID, porque no item aqui o ID vai vir como 0. Né? Porque o meu produto aqui, se você notar a definição de produto, olha no meu módulo, né? Embora eu tenha um ID, quando eu dou um add lá na memória, tá? Ó, eu não estou definindo o ID. Tá? Então é por isso que eu tenho que fazer isso aqui no controlador. Eu tenho que... O ID que eu estou passando eu atribuo aos dados que eu estou alterando para completar e atualizo o item. Tá? Se ele encontrar, se ele não encontrar, ele dá um not found. Senão, esse no content result é equivalente ao retorno do status HTTP, significando que a atualização ela foi feita com sucesso, ou seja, 204, sem conteúdo. Tá? Aqui eu tenho que passar aqui todas as informações que eu quero atualizar ou não. Tá? Se eu quiser fazer uma atualização parcial, eu tenho que usar aqui, ó, eu tenho esquecido isso aqui, eu tenho que definir o método HTTP put. Se eu quiser fazer uma atualização parcial, eu tenho que usar o patch. No meu caso aqui, eu vou usar o put. Certo? Então agora só falta o método para excluir. É um action result. Eu vou chamar deleta produto. Só vou passar o ID. Isso aqui é mais simples. Então aqui, ó, note que em cada método eu tenho que definir, ó, o respectivo verbo HTTP que eu estou usando. Na ASP.NET Core eu tenho que fazer isso, tá? Senão ele não vai inserir, não. HTTP delete. Então aqui eu recebi o ID. Então eu vou definir um item do tipo produto. Eu vou lá no repositório e eu vou pegar o item. Vou dar um get ID. Vou pegar esse item. Recuperar, porque eu só tenho um ID. Então eu vou recuperar o produto que tem esse ID. Aí eu vou verificar se ele é nulo. Eu posso ter passado um ID inválido. Se ele não for nulo, aí beleza, aí eu removo. Então, usar o método remove do repositório, né? Removo o ID e aqui eu tenho que dar um retorno 204 também. Você vai entender isso melhor quando eu testar essa Web API. Então está aqui o meu controlador. O meu controlador ele está definindo, né, o acesso ao meu repositório, a todos os métodos implementados, né, só que agora mapeando as requisições, definindo a URI relativa e usando os verbos HTTP. Tá? Essa é a implementação REST
Então aqui eu tenho um serviço RESTful. Aqui está meu serviço, ó, no controlador. Esse é meu serviço RESTful. Então aqui quando chegar o RI, o meu controlador vai atender, vai acionar o método action e vai acessar o repositório e fazer a operação para a qual cada método foi definido. Então na próxima aula eu vou mostrar como testar essa Web API. Ela está pronta. Então a minha Web API está pronta, só falta eu testar. Para mim testar, eu posso usar qualquer cliente, só que eu não vou implementar cliente nenhum. Eu vou usar o Postman, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar como fazer isso. Até lá!